Sábado, 14 de janeiro, vamos agora aos destaques desta edição. Segurança de boate é morto após ser esfaqueado. Idoso perde controle de carro e capota veículo. E mais. Na última parte da série Deportados, a busca por oportunidades que terminam em frustração, endividamento, discriminação e tantas vezes violação dos direitos humanos. Anderson Torres é preso pela Polícia Federal após desembarcar em Brasília. Demissão sem justa causa pode ser proibida. Moradores reclamam de descarte de lixo próximo à Estrada dos 30 Paus. Mulher denuncia descarte irregular de esgoto no bairro Quebec. Os números da Covid-19 neste sábado. Eu sou o Matheus Borges e o NTV News começa agora. Boa noite. Nós abrimos esta edição te mostrando que na madrugada deste sábado a Polícia Militar foi acionada até o pronto-socorro de São Gotardo, onde deu entrada uma vítima de esfaqueamento. Essa vítima de 30 anos de idade, ela chegou no hospital com ferimento no pescoço. O fato ocorreu em uma boate de Guarda dos Ferreiros. No local havia uma briga generalizada no lado de fora. E após controlar o tumulto, militares constataram que a vítima fatal se tratava de um dos seguranças do estabelecimento. O homicídio se deu após a vítima retirar um homem que causava tumulto dentro da boate por 3 vezes. Após a terceira vez, o autor, que tem 30 anos de idade, entrou mais uma vez na boate, desta vez pela porta dos fundos, e esfaqueou o segurança no pescoço e logo após fugiu. O homem continua sendo procurado pela polícia. O segurança morava na cidade de Rio Paranaíba. Na tarde dessa sexta-feira, na MG 410, no quilômetro 46, em Presidente Olegário, um homem de 78 anos de idade que dirigia uma Hilux no sentido decrescente para Catu e Patos de Minas, na curva do quilômetro 46, ele perdeu o controle direcional e capotou na faixa de domínio. O motorista ficou preso nas ferragens e foi retirado pelos bombeiros, logo após encaminhado para um hospital particular de Patos de Minas. A vítima teve traumatismo craniano e escoriações pelo corpo. O carro foi liberado para familiares. E na última terça-feira, um caminhão bateu em uma árvore e danificou ela. Esse fato aconteceu na Avenida Brasil, aqui em Patos de Minas. Os estragos ainda permanecem no local e oferecem riscos aos moradores. As câmeras de segurança de um estabelecimento comercial flagraram o momento da batida. Galhos da árvore ficaram presos nos fios de telefonia. Diversas pessoas estavam na rua e viram de perto o ocorrido. Após a colisão, o motorista com o veículo saiu do local e foi embora. O morador da casa próxima ao incidente disse que não estava em casa no momento da batida. Ele tentou contato com a prefeitura municipal por ter medo do restante da árvore cair, porém não conseguiu retorno. O caminhão que bateu aí, derrubou ela, tombou ela e eu tô com medo dela acabar de cair. Aí eu procurei a prefeitura lá, mas eles até igual não entrou em contato. Ronan espera que seja retirada a árvore para evitar que um problema ainda maior aconteça. Queria que eles acabassem de arrancar ela e pôr outra, né? Porque do jeito aí, esse trem pode cair qualquer hora, né? E aí, como se diz, tem um carro aí, uma pessoa pode machucar. Então é evitar as coisas. A Polícia Civil de Minas Gerais já identificou cerca de 12 pessoas suspeitas de terem participado das agressões a jornalistas. Jornalistas de 3 veículos de Minas foram agredidos durante a cobertura no acampamento. Na quinta, o fotógrafo do jornal Hoje em Dia foi perseguido por agressores, teve o equipamento danificado e precisou ser atendido no Hospital João 23. Já na sexta, pela manhã, repórteres da Band Minas e do jornal O Tempo também foram agredidos por bolsonaristas no momento em que o acampamento era desmontado pela Guarda Municipal. Nós temos, dentre as nossas missões institucionais, a defesa do Estado Democrático de Direito. E para a efetividade do Estado Democrático de Direito é fundamental o acesso à informação, que se dá através do trabalho livre da imprensa. Para a vice-presidente do Sindicato dos Jornalistas de Minas Gerais,
A proteção é fundamental para o livre exercício da profissão. São várias denúncias de hostilidade, de agressividade física, de furto, que a sociedade precisa conhecer e que também as autoridades precisam de saber quem são os culpados para poder responsabilizá-los. O sindicato reitera a importância da punição para que a gente possa coibir essa escalada da violência e também reforça a todos os jornalistas que estamos de portas abertas, recolhendo todas as denúncias e também apoiando em todas as ações para que a gente possa defender a liberdade de expressão e a nossa democracia. Ela disse tudo, né? Liberdade de expressão e defender a democracia. É isso que nós precisamos. Mostramos nos últimos sábados histórias de pessoas que arriscaram tudo para tentar a vida nos Estados Unidos de forma ilegal. A busca por oportunidades que terminam em frustração, endividamento, discriminação e tantas vezes em violação dos direitos humanos. E mesmo diante desta realidade, grande parte das pessoas expulsas das terras norte-americanas retornam, já planejando nova tentativa nas fronteiras. Um ciclo que requer atenção das políticas públicas, tanto no que motiva a ida desses brasileiros, quanto no retorno forçado, como mostra o último episódio da série Deportados. Aqui quem está falando com vocês mais uma vez é o Rony Zero, e sejam muito bem-vindos ao meu canal. E esse vídeo agora eu vou falar sobre os meus erros, né? Os erros que eu cometi aqui na América no começo, para vocês não cometerem também. Hoje eu vou falar sobre dentista nos Estados Unidos, velho. Nós vamos falar sobre como abrir conta em banco. Olha só ali do outro lado, ó. Se você quer morar aqui nos Estados Unidos e não comprar carro também, por exemplo, você tem que morar nessa região. Olha lá, tá passando o metrô agora. Rony faz sucesso na internet relatando sua experiência como imigrante nos Estados Unidos. Ele conta que quando ainda estava no Brasil, teve dificuldade para encontrar informações sobre moradia e trabalho no novo destino. Por isso, teve que se virar sozinho. Foi aí que ele decidiu ajudar brasileiros que também estão em busca do sonho americano. Quando você chega, você está muito fragilizado. Você não sabe onde você vai morar, você não sabe onde você vai trabalhar, você não tem dinheiro, você não tem roupa, você não tem comida. O canal é o que eu queria ver quando eu estava no Brasil. Porque quando eu estava no Brasil, eu entrava nas redes sociais, no YouTube e tudo, para poder achar alguma coisa sobre os Estados Unidos, eu não encontrava nada. As dicas e histórias foram acumuladas ao longo de quase 3 anos vivendo nos Estados Unidos. Hoje, desfrutando de melhor qualidade de vida, Rony conta que a rotina para o imigrante não é fácil. No Brasil aí tem o seguro não sei o que, auxílio família, auxílio Bolsa Família, um monte de coisa que a pessoa pode estar pegando quando ela está passando sufoco. Aqui não tem isso. Aqui você não consegue pegar dinheiro. O que você pode pegar? Comida, roupa, isso sim, o pessoal doa muito. Dinheiro, ninguém dá dinheiro para ninguém aqui nessa terra. Aqui você tem que trabalhar muito. O primeiro e o segundo ano é só batalha, é só pedreira. Você vai estar trabalhando 12 horas por dia, pelo menos. Não existe apoio nenhum para imigrante aqui, né? Imigrante é praticamente um cachorro, na verdade. Desculpa a palavra, mas é assim, apesar que cachorro aqui também é bem tratado mais do que a gente. Com esforço, muitos imigrantes conseguem conquistar uma vida melhor e, em alguns casos, da noite para o dia, precisam abandonar tudo e voltar para o país de origem por não terem conseguido a autorização para morar de forma definitiva nos Estados Unidos. O sonho começa a ser interrompido com a detenção, que já mostramos ser muitas vezes traumática, mas a volta forçada para o Brasil nem sempre significa o fim do pesadelo. Os deportados que desembarcam em Confins chegam com os poucos pertences em sacos e sem dinheiro para voltar para casa. Alexandre mora em Governador Valadares, a cerca de 354 quilômetros do aeroporto, e sentiu falta de um acolhimento. A gente achava que pelo menos teria um ônibus aqui para conduzir as pessoas. Muitos dos nossos companheiros aqui, inclusive, perderam tudo, roupa, perderam documento. E eu achava que teria que ter pelo menos aqui o pessoal aqui para poder dar um apoio ao imigrante que chega numa situação assim, não só de percas materiais, mas também com psicológico abatido. Em agosto deste ano, um grupo de trabalho formado por entidades públicas e não governamentais começou a vir aqui para o aeroporto de Confins acompanhar os voos que chegam semanalmente, trazendo brasileiros deportados.
O objetivo é dar suporte a quem chega, informar os direitos garantidos e ainda conscientizar a população sobre a lei da migração. A rede envolve a Defensoria Pública da União e do Estado, o Serviço Jesuíta a Migrantes e Refugiados, a Comissão de Psicologia e Migração de Minas Gerais e o Programa de Pós-Graduação em Geografia da PUC Minas. O objetivo é entender quais são os desafios enfrentados por esses brasileiros que são deportados dos Estados Unidos, se eles passaram por alguma violação, a necessidade inicial de, por exemplo, um transporte até a cidade de destino, muitas vezes eles não são aqui de Belo Horizonte, e na sequência também a gente precisa pensar na questão da própria necessidade de reinserção na sociedade brasileira, caso eles queiram ficar aqui. Uma atuação importante que pode trazer ainda mais avanços com o investimento em políticas públicas. Ativistas de direitos humanos defendem a permissão para que essas famílias se cadastrem no CadÚnico, o cadastro único do governo federal, e assim possam ter acesso a programas de benefícios sociais. Entre as demandas também estão a criação de uma estrutura de apoio no aeroporto de Confins e a proteção aos direitos desses cidadãos. Houve no passado a tentativa de criar um posto avançado de atendimento a migrantes no aeroporto, que seria a ideia semelhante ao que acontece no aeroporto de Guarulhos, de você ter um atendimento aos migrantes no momento que eles chegam. Nunca conseguiu ser implementado isso daí. E eu acho que tem que existir um empenho maior, especialmente da parte do Itamaraty, né, de dar um tratamento condigno, de fazer intervenções locais e pedir às autoridades nos Estados Unidos que proteste dentro dos canais juridicamente adequados para uma melhoria e um maior cuidado para com os nossos brasileiros. Os especialistas também acreditam que é fundamental que o governo federal tenha um olhar mais atento a esse grupo e garanta oportunidades para os brasileiros no próprio país. O imigrante é o grande invisível. Em todo momento que nós vemos manifestações em termos de defesa de direitos de imigrantes no Brasil, sempre se fala do imigrante e do refugiado, jamais do imigrante. Por quê? Ele não está presente. Ele não está numa passeata, ele não está fazendo nenhuma manifestação. Mas o recurso que ele ganha e que ele encaminha para a família aqui no Brasil, a remessa, ela está presente. E mantém a economia funcionando em várias pequenas cidades do estado de Minas Gerais e do Brasil também. Quando essa pessoa volta deportado, ele continua ainda o invisível. Foi porque quis? Não, foi porque buscou uma vida melhor. Nós temos os dados que mostram que no período em que nós tínhamos uma economia com pleno emprego, uma economia em que havia a possibilidade da construção dos projetos de vida no Brasil, a quantidade de pessoas que migravam reduziu significativamente, né? Havia muito mais voos de volta do que os voos levando pessoas. Quem acreditava no sonho americano, hoje deseja novas oportunidades no país de origem e alerta para a ilusão de que lá fora tudo sempre melhora. Nada pode apagar seu sonho. Você tem que procurar lograr de uma forma, talvez não da forma que a gente tentou fazer, mas quando você não tem uma expectativa em um local, você tem que procurar uns outros recursos. Porque a vida, na verdade, não para. Você tem família, você tem os seus compromissos. É um sofrimento terrível. Eu não aconselho ninguém a passar por isso e arriscar a vida dos filhos, a vida da família, para vir buscar um futuro melhor. Não é fácil. A vida aqui nos Estados Unidos não é fácil. Você postar em rede social o que você está curtindo é muito fácil, mas quando você vai postar o dia a dia, a realidade que você vive aqui, é muito triste. É muito triste. Agora são 7 horas da noite e 15 minutos. A seguir aqui no News, Anderson Torres é preso pela Polícia Federal após desembarcar em Brasília. E demissão sem justa causa pode ser proibida. O NTV News volta depois do intervalo.
No Brasil, a demissão sem justa causa se fundamenta no artigo 7º da Constituição, que diz que são direitos dos trabalhadores a relação de emprego protegida contra despedida arbitrária, ou seja, sem justa causa, nos termos de lei complementar que preverá indenização compensatória. O assunto voltou à tona por meio de um projeto de lei que está em tramitação que proíbe a demissão sem justa causa. Entenda na reportagem. Há cerca de 25 anos está em julgamento no Supremo Tribunal Federal sobre a demissão sem justa causa. O assunto voltou a ficar em pauta este ano, porém muitos empresários receberam a notícia com indignação por terem interpretado que a partir de agora será proibido demitir sem justa causa. Se caso essa decisão voltar a viger da Convenção Internacional do Trabalho, não é que vai se proibir a demissão sem justa causa, não é isso. O que na verdade pode voltar a viger é a necessidade de um justo motivo. Se o empregado não se enquadrou naquele perfil da empresa, nas normas internas, se o empregado não está sendo produtivo, se há uma necessidade de diminuição do quadro de empregados, se a empresa está passando por uma dificuldade financeira e precisa de uma redução de quadro, e aí vai. São, na verdade, justos motivos. Então, para deixar claro, sem alarde, não houve proibição da demissão sem justa causa. Enquanto a votação está em trâmites no STF, é possível que algumas adequações ocorram. Primeiramente, se caso vier a ser julgado procedente essa ação direta de inconstitucionalidade, eu creio que o STF deve levar pelo lado da modulação dessa decisão. O que seria a modulação dessa decisão? Seria a adequação e adaptação dela para que não ocorram impactos sensíveis tanto na economia quanto no mercado de trabalho. Por exemplo, de uma modulação, que a decisão só entre em vigor depois dela, só tem efeito para frente, depois não tenha efeito retroativo, que essa decisão aponte a necessidade de alguma regulamentação, ou seja, outra norma para que venha especificar a caracterização desse justo motivo, a indicação de um órgão que vai fazer a análise desse justo motivo alegado pela empresa, por exemplo, o Ministério do Trabalho, um sindicato. Estou aqui, na verdade, apontando esses exemplos, porque, na verdade, nós temos um pano escuro a respeito dessa situação. E eu vislumbro que pode ser um desses órgãos, não que seja. Mas então pode haver sim uma modulação para reduzir o impacto na economia e no mercado. O advogado vê com bons olhos caso entre em vigor. Minha postura aqui é de trazer um alento, uma calma para o empregador e para o investidor, para que não leve para o lado negativo desse alarde dessa notícia, pois não está proibida a demissão sem justa causa, não vai ser proibida a demissão sem justa causa. Ela pode necessitar de um justo motivo. Pode haver uma oneração, uma burocratização para o lado da empresa, sim, mas também para o lado do empregado, ele vai ser mais cobrado. Então, ao meu ver, é para o bem, sim, da relação de trabalho. Eu creio que a nossa nação está precisando disso, de trabalho e de positivismo, e não de negativismo, de notícias com alarde. 7h21, vamos agora a um giro de notícias deste sábado. A recomendação atual do Ministério da Saúde é de que todos os meninos de 9 a 14 anos de idade devem receber a vacina contra o HPV. Anteriormente, o Programa Nacional de Imunização estabelecia a proteção para meninos de 11 a 14, enquanto para as meninas já era determinado a vacinação para que ela ocorresse de 9 aos 14 anos de idade. Vale lembrar que a vacina protege contra o papilomavírus humano, o HPV, e é considerada uma estratégia de prevenção e redução de doenças ocasionadas pelo vírus, como cânceres de colo do útero, vulva, vagina, região anal, pênis, boca e garganta, além de verrugas genitais. A cobertura acumulada em meninas de 9 a 14 anos de 2014 a 2020 chega a 66,12%. Já entre meninos de 11 a 14, de 2017 a 20, a cobertura alcançou 54,27%. A Justiça do Rio de Janeiro concedeu liberdade condicional ao ex-goleiro Bruno, condenado a apenas de 20 anos e 9 meses de reclusão pela morte e desaparecimento do corpo da modelo Elisa Samúdio em 2010. Elisa Samúdio teve um relacionamento e um filho com Bruno de Souza. Ela desapareceu em 2010 aos 25 anos e foi considerada morta pela Justiça.
Na época, o goleiro jogava no Flamengo. Em 2013, Bruno foi condenado a 22 anos e 3 meses pelos crimes de homicídio triplamente qualificado, sequestro e ocultação de cadáver. O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, passou por audiência de custódia no começo desta tarde, conforme determinou o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes. O ex-ministro teve sua prisão determinada na terça-feira. Anderson é acusado de omissão e de facilitação para atos terroristas em Brasília no último domingo, que resultou na invasão do Palácio do Planalto, do Congresso Nacional e do STF. A situação de Torres se complicou após a Polícia Federal ter encontrado em sua casa uma minuta de decreto de estado de defesa a ser cumprido no Tribunal Superior Eleitoral. O ex-ministro nega a participação na tentativa de golpe de Estado. O concurso 2554 da Mega Sena, que será realizado hoje, pagará o prêmio de R$33 milhões a quem acertar as 6 dezenas. O último concurso, que aconteceu na quarta-feira, não teve ganhadores na faixa principal e o prêmio ficou acumulado. Bom, agora você vai ver que moradores que estão nas áreas de risco da enchente do Rio Paranaíba já estão deixando suas casas. Neste final de semana, diversas pessoas foram acompanhar o nível do Rio Paranaíba. Não é isso mesmo, Diego Natanael? É isso mesmo, Matheus Borges. Aqui na Ponte do Arco, muitas pessoas estão vindo acompanhar o nível do Rio Paranaíba. Segundo uma medição oficial feita às 7h15 da manhã pela Defesa Civil, o nível estava em 10 metros e 19 centímetros acima do normal. Por volta das 4 horas, já estava em 10 metros e 20 centímetros. Eu conversei com um morador do bairro São José Operário que não quis gravar com a gente, mas ele nos relatou que ano passado a casa dele foi invadida, ele teve que sair às pressas e que ele está vindo aqui diariamente pelo menos 2 vezes para acompanhar o nível do rio, para que esse ano ele não precise sair às pressas. Várias outras pessoas de diversas cidades também estiveram aqui acompanhando o rio, inclusive um garotinho de Brasília, que eu conversei com ele, que foi a primeira vez que ele viu uma cheia tão grande em um rio. Achei que, pelo que ele disse ali, ele enche bastante e pelo que ele disse, enche muito, muito mesmo. Então eu espero que isso não aconteça esse ano, para ninguém ter o risco de ter alguma enchente em casa, para não... Como é que fala? Não perder os móveis, não perder a casa. Eu conversei também com o Cláudio Souza, que nasceu aqui em Patos de Minas e viu de perto a enchente que teve no ano de 1992 e 2022. Ele chegou a falar também sobre preservação aqui da Ponte do Arco por parte da Prefeitura de Patos de Minas. Esse ano, assim, eu acho que não vai ser tão preocupante não, porque a chuva parece estar cessando, né? Mas a gente tem que tomar uma certa cautela, porque essas pessoas que saem das casas que a prefeitura arruma outras moradias, infelizmente volta. Quando não voltam as mesmas pessoas, voltam parentes delas para as mesmas casas e toda cheia se repete a mesma condição. E a ponte também tem que tomar uma certa cautela com ela, que é um patrimônio histórico, né? A gente tem que cuidar do que é da gente e não deixar o tempo apagar a história da nossa cidade. Já passou da hora que algumas ações sejam tomadas quanto à ponte do Rio Paranaíba, né? E olha, neste sábado o IMET publicou alerta para chuva entre 30 e 60 milímetros ou entre 50 a 100 por dia, além de ventos intensos de 60 a 100 quilômetros por hora. Tem risco também de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. O comunicado vale até amanhã. Previsão do tempo. Neste domingo, Patos de Minas terá manhã e tarde marcadas por muitas nuvens com pancadas de chuva isoladas, mínima de 20 e máxima de 27 graus. Em Presidente Olegário também deve chover, máxima de 28 e mínima de 19 graus. Carmo do Paranaíba terá mínima de 19 e máxima de 27 graus. Em Lagamar, mínima de 20 e máxima de 27 graus. O dia terá muitas nuvens e pancadas de chuva isoladas. Mesma situação em Varjão de Minas.
A seguir, moradores reclamam de descarte de lixo próximo à estrada de 30 Paus. E mulher denuncia descarte irregular de esgoto no bairro Quebec. Já estamos de volta agora para te mostrar que moradores do bairro Nossa Senhora de Fátima reclamam de descarte irregular de lixo na Avenida Tomás de Aquino, próximo à estrada dos 30 Paus. Segundo eles, já houveram aí diversas tentativas para resolver a situação, no entanto, o problema persiste. A situação na rua Tomás de Aquino, nos trechos que ligam os bairros Nossa Senhora de Fátima, Itamaraty e bairro Barreiro, tem sido complicada para os moradores. É que frequentemente o local tem sido utilizado como ponto de descarte irregular de lixo. A situação aqui está complicada. E a gente liga lá na prefeitura, eles vêm, recolhem e dá no outro dia já está o lixo tudo de novo. Aí tem aqui, está difícil, viu? A gente tenta pedir o pessoal, mas não adianta. Eles falam assim, não vou jogar mais não, mas no outro dia tá lá jogando de novo. Para mim é horrível, porque o cheiro é muito forte, porque eles jogam bicho morto, né? Aí fica terrível o cheiro, é muito difícil. Os moradores contam que antigamente havia uma caçamba próxima ao local, onde as pessoas jogavam lixo. Mas que, por jogarem o lixo fora da caçamba, o item foi retirado. Entretanto, o descarte continua ocorrendo. E outro problema é o fedor que fica com a quantidade de lixo, além do risco de animais peçonhentos que procuram abrigo nesses locais. Tem bastante barata, rato, tá aparecendo isso tudo já. A questão também, bicho morto que você está jogando ali, cachorro, gato, não dá pra gente identificar, eles colocam dentro de um saco, aí, e é resto de comida, é uma bagunça feia aquilo ali, um pneu, até pneu eles jogam ali. É pedaço de guarda-roupa, é cama, colchão, tudo, tudo eles jogam ali. Tem muito bicho que entra dentro da casa da gente, é barata, rato, né? A gente não tinha, né? Agora com esse lixão aí, virou isso. Tá difícil. Porque eles deixam de jogar na lixeira da casa deles, né? Pra vir jogar aqui. E aí, é como se diz, a gente que tem que aguentar, né? Nós também conferimos a situação na Estrada dos 30 Paus, que já foi alvo de diversas reportagens na NTV por reclamações de descarte irregular de lixo. E o cenário não mudou. A quantidade de lixo é surpreendente. Até descarte de lixo hospitalar ocorre no local. E o que os moradores cobram é uma solução mais efetiva da prefeitura, mas principalmente o respeito da população em fazer o descarte de lixo de forma correta. As pessoas jogam o lixo no dia certo, do lixeiro passar, entendeu? Para não ter esse problema de ficar jogando aqui, entendeu? Jogar certo, porque a gente não é obrigado. Se eles não querem isso perto da casa deles, a gente também não quer. É preciso que haja respeito e consciência da população. E mais do que isso, você viu nessa reportagem produzida pela repórter Paula Mota que há também o descarte de lixo hospitalar. Além disso, então, faz-se necessário que se apure de onde vem esse lixo hospitalar para que os responsáveis possam resolver essa situação e que eles possam também ser culpabilizados, porque lixo hospitalar todos nós sabemos que eles têm o destino correto. Bom, agora você vai ver que uma moradora do bairro Quebec procurou a nossa equipe para fazer uma denúncia de derramamento de esgoto em uma represa do bairro. Indignada com a situação, ela cobra providências urgentemente. A Maria é moradora do bairro Quebec e frequentemente vem até esta represa que liga o Quebec ao bairro Coração Eucarístico para pescar. Ela conta que o local é utilizado como área de lazer para os moradores, mas que está sendo tomado por uma rede de esgoto da Copasa. Nós vem para pescar, não é só eu, é muita gente. Hoje não está tendo gente aqui, está cedo. E é no sábado, que eles gostam de vir mais na semana. E aí tem uma mulher de 73 anos,
e tem o marido tem problema na perna. É aonde ela vem. É aonde que ela sai de lá da casa dela, do Quebec, e faz esse roteiro aqui, e fica aqui, pegando uma piaba, pegando uma traíra, esses trem. E agora o esgoto não tá entrando para dentro da barragem. De um lado, são pelo menos 3 pontos com vazamento de esgoto. Ao lado das manilhas, uma água ficou empoçada e já está atingindo a represa. E não demorou muito para que nós mesmos encontrássemos peixes mortos próximos às redes de esgoto. Aonde eles vêm, pesca, pegam uma traíra, pegam uma piaba, pegam os peixes, porque tem muito peixe na barragem, e a gente vem e pega. E esse esgoto ficar passando, daqui um dia nós vamos ver os peixinhos mortos aí, e faz dó. Mais adiante, a Maria nos mostrou uma situação ainda mais grave. Uma rede coletora construída pela companhia com sinais visíveis de abandono. O portão de grade estava destrancado e parcialmente aberto. Lá dentro, as caixas coletoras de esgoto destampadas e a água completamente parada. Um risco, inclusive, para crianças que ousarem se aventurar pelo local. Sem contar todo o lixo que encontramos no entorno da rede. Maria, indignada com a situação, cobra providências urgentemente. Eles passaram não sei nem quantos anos fazendo uma casinha lá, com coisa o esgoto cair dentro, e eles tratar o esgoto, mas não fizeram. Então eu peço que mande gente. Vamos, Copasa, vamos agir. Não deixe esgotar a água aqui dentro da barragem, não. Pelo amor de Deus, dá um jeito, manda gente que trabalha, não é gente que fica brincando, não. É trabalhador, tá ganhando do governo. Então, aproveita o dinheiro do governo, Copasa, porque não existe gastar dinheiro à toa. Vem ver um esgoto, aí só brinca. Quando é no outro dia, o esgoto tá do mesmo jeito. Manda uma pessoa que saiba e desentupir os esgotos que está beirando a barragem. Essa senhora já disse tudo, né? Se fosse para resumir, vamos agir. Bom, daqui a pouco aqui no News você vai ver a lei que regulamenta o uso do cordão girassol por pessoas com deficiência visual e os números da Covid-19 neste sábado. Nós estamos de volta com o NTV News e nós temos acompanhado a situação do jornalista e advogado da Jovem Pan Patos, apresentador do Jornal da Manhã, Edilson Guimarães. E agora há pouco nos chegou uma notícia que o quadro de Edilson continua o mesmo de ontem. Ou seja, ele continua respondendo ao tratamento e caminha para sair do estado grave. A sedação continua suspensa e como o corpo passou por um choque considerável com a diminuição de várias funções, a expectativa é que ele acorde em breve. Não se pode prever quando isso vai acontecer, pois depende da metabolização da medicação administrada. As funções renais e respiratórias apresentam melhoras e ele recebe apenas um medicamento dos vários já utilizados no início da internação. A nossa torcida para você, Edilson, que você possa se recuperar o quanto antes. Segundo dados do Consórcio Nacional de Imprensa quanto à Covid-19, o Brasil teve mais 79 mortes, indicando menos 52%, ou seja, uma tendência de queda. Já quanto a casos confirmados, a inclusão de mais 20.548. Em 7 dias, menos 29%, o que indica também uma tendência de queda. Minas Gerais não informou seus dados neste sábado. Vamos agora então saber sobre os números da Covid-19 aqui em Patos de Minas por meio do painel coronavírus, esse painel que é abastecido pela prefeitura aqui de Patos. Nesse momento nós temos 91 pessoas que se recuperam em casa, 623 é o número de óbitos. Temos 3 patenses internados em leitos clínicos e não temos nenhum morador de Patos de Minas internado em leito de UTI. Um pouco mais abaixo, nesse nosso painel, nós conseguimos ver também a ocupação de leitos de pessoas fora do município, mas que estão internadas aqui no município. São 5 em leitos clínicos
e 2 pessoas que estão em leitos de UTI. Olha agora essa iniciativa que serve de exemplo para todo o país. A Prefeitura de Belo Horizonte sancionou uma lei que regulamenta o uso do cordão girassol por pessoas com deficiência não visível. Agora, com esse acessório, essas pessoas terão direito a atendimento prioritário em serviços públicos e privados. Quem vê o carinho entre mãe e filho não imagina que eles já passaram por situações desagradáveis em locais públicos. O posto de saúde ele tem direito de ser passado na frente por ser um autista. E o posto de saúde se recusava a passar porque não tinha uma... Apesar da lei estadual, ele não tem nada visível que mostre a deficiência dele. E por esse motivo a gente foi obrigado a esperar. Isso levou ele a uma crise muito grande, precisando de intervenção até mesmo médica depois. O cordão verde traz pequenos girassóis desenhados para deixar bem claro que o filho dela precisa de um atendimento mais atencioso. O pequeno Benjamin, por se enquadrar como alguém com transtorno do espectro autista, também tem um segundo cordão com quebra-cabeça. Saber que a pulseira de identificação para pessoas com deficiência não visíveis agora faz parte do cotidiano e é estimulada pelo poder público, deixa a mãe esperançosa. Então, é algo extremamente importante para a gente, porque garante para nós um direito que vai além de um simples benefício. Ele nos dá uma visibilidade e nos garante o direito da preferência, de poder usufruir de algo que para ele, por exemplo, traz transtornos à espera. Isso não é só para ele. Tem pessoas que são colocadas em situações vexatórias com deficiências ocultas, porque você olha para o rosto e não consegue enxergar. Então, a regulamentação do colar de girassol, ele é extremamente importante para todas as famílias atípicas. De acordo com o subsecretário de Direitos e Cidadania da Prefeitura de Belo Horizonte, haverá uma preparação de estabelecimentos públicos e privados para ofertar a melhor acolhida para todas essas pessoas com deficiência, que muitas vezes podem necessitar um olhar bem mais atento por parte de quem lida com todos os tipos de públicos. A medida é válida para quem tem deficiências como demência, doença de Crohn, entre outras. Importante dizer que não é só a fila. Às vezes, quando você vai pensar nessa deficiência não visível, é importante entender, por exemplo, que a gente está falando de uma deficiência visual, às vezes baixa visão, que às vezes é mais fácil identificar alguém que é cego, mas alguém com baixa visão não necessariamente. E essa pessoa, por exemplo, pode não conseguir fazer um autoatendimento, por exemplo, naqueles totens, que às vezes são de autoatendimento nos bancos. Então, ela vai precisar de algum apoio específico para isso. Não adianta tentar obrigar que ela use o caixa rápido, se o caixa não tiver a ferramenta de acessibilidade adequada. Em casos de atendimento que exijam uma documentação que prove a deficiência não visível, o cordão não elimina a apresentação de uma carteira ou algo similar, mas, em linhas gerais, traz dignidade e inclusão para uma parcela importante da sociedade. O que a gente sugere e compreende, na verdade, e fazendo muito coro ao processo que existe da própria Estatuto da Pessoa com Deficiência, não é que a gente fique tendo espaços de segregação, espaços de obrigatoriedade de identificação. Ao contrário, a primazia do Estatuto da Pessoa com Deficiência é de que a pessoa identifica se ela quiser. E caso ela queira passar pelo procedimento padrão sem nenhuma identificação, é uma escolha dela. A mesma coisa vale para esse cordão. A pessoa que não quiser utilizar o cordão não é obrigada, não é obrigatoriedade de uso do cordão. É uma discricionariedade da possibilidade da gente tentar fazer esse atendimento humanizado. Ainda hoje aqui no NTV News a gente te mostra os fatos que marcaram esta semana e as músicas mais tocadas neste sábado. São 7 horas da noite e 46 minutos. Eu volto já. Vamos conferir agora os fatos que marcaram esta semana. No domingo, devido ao tempo chuvoso, o alerta foi para deslizamentos em Patos de Minas, principalmente para motoristas devido às chances pelas rodovias e pela Avenida Fátima Porto. Nós reforçamos a preocupação com a população que trafega pelas rodovias, principalmente a 365, preocupar em relação ao escorregamento dos barrancos, que pode cair alguma árvore e isso gerar um acidente, e
concitar, né, alertar e pedir que os motoristas evitem a Fátima Porto caso chuva de forma volumosa. Então nós tivemos que retirar um veículo da Fátima Porto por conta de um trânsito de um veículo e um tráfego de um veículo numa área já inundada. Então essas são observações e orientações que a gente traz para que a gente transcorra esse período como o ano passado, sem nenhuma vítima, sem nenhuma pessoa em óbito ou ferida. Nossa preocupação é trabalhar com esse alerta precoce nesse momento, fazer a retirada das pessoas em tempo hábil para evitar tirar pessoas acamadas, com dificuldade de locomoção de madrugada, para que isso seja um momento de superação e contando também com o apoio da população, assim como ocorreu no ano passado. Ainda devido às chuvas, na segunda-feira, com rachaduras maiores e solo ainda mais afundado, uma erosão na BR-365 preocupou motoristas no trecho que liga Patos de Minas a Uberlândia. Na terça, o acampamento em frente ao tiro de guerra de Patos de Minas foi desmontado. Manifestantes no local pediam intervenção militar e anulação das eleições presidenciáveis. O ato durou 70 dias. O movimento perdeu forças após Lula assumir a presidência e Bolsonaro deixar o país, devido ao estopim dos manifestantes invadindo e vandalizando o Congresso Nacional, no Palácio do Planalto e também no Supremo Tribunal Federal. Patenses apoiadores decidiram desmontar o acampamento. Na quarta-feira, mostramos que o governo do Distrito Federal divulgou uma lista com os nomes das mais de 400 pessoas presas envolvidas em atos de terrorismo na Praça dos Três Poderes em Brasília. O advogado Tiago Queiroz, que atua em Patos de Minas e é natural de Patrocínio, está na lista. Ele e milhares de pessoas invadiram e depedraram as sedes dos poderes executivo, legislativo e judiciário na Praça dos Três Poderes da capital federal. Após serem presos, foram levados para o Centro de Detenção Provisória 2, na Papuda. O advogado Patureba apareceu em um vídeo que foi transmitido ao vivo pela internet quando o grupo de detidos foi levado para o ginásio da Polícia Federal em Brasília no domingo. Tiago Queiroz também fez live e mostrou o ato de vandalismo. Além disso, disse que iria levar uma lembrança do Palácio do Planalto. Cadê o exército, gente? Cadê o exército? O exército sumiu, não tem exército aqui. O exército somos nós, é o exército de Cristo. Aí, ó, tudo quebrado essa aí, ó. Olha lá o pessoal lá dentro, ó. Olha aí, ó. Ó. Vendo? O pessoal subindo na rampa ainda. Tá manifestando lá, ó. Olha aqui a sala aqui, tudo quebrado. Sobrou nada. Vou ter que levar alguma coisa de lembrança. Você não me ajuda a escolher nada, não? Não tem como pegar um livro? Um livro, não tem nada? Ah, aqueles livros lá são o quê, hein? Moça, não posso dizer. Não sei. Quem também participou do ato foi o vereador Reis Teles, de Presidente Olegário. Depois da participação do que aconteceu em Brasília, o parlamentar foi preso. Em vídeo gravado por ele mesmo, ele diz que a manifestação foi pacífica e ainda mentiu ao dizer que 2 mulheres morreram no local onde ele e mais pessoas estavam detidas. Gente, eu vou mostrar aqui, ó, nós estamos aqui detidos, mas é ilegalmente, porque não fizemos uma manifestação pacífica, não foi manifestação de interesse pessoal. Mas vocês olham que situação está aqui, nós estamos sequestrados, porque nós não devemos nada. As condições subhumanas aqui, já morreu 2 mulheres aqui, morreu uma 2 horas, morreu outra agora às 6 horas, e o pessoal não tem noção do que está acontecendo. Esse Alexandre de Moraes é muito sacana, olha aqui que situação que nós estamos passando aqui. Olha só. A condição subhumana que está aqui, e isso aqui é um polo esportivo, apesar que está coberto por cima, o cimento embaixo, mas isso é uma baita de uma sacanagem.
Quinta-feira, moradores do bairro São José Operário reclamaram do apoio dado pela prefeitura após terem casas inundadas. Nós estamos passando por uma situação muito difícil porque a gente não tem local para ir. Já está inteirando 3 enchentes seguintes. O rio não espera, a gente está procurando lugar. Nós temos um barracão aqui, ele não está sendo disponível para a gente colocar as coisas e nem ficar. Mandaram a gente ir no Cristavo e tudo, procuraram e tudo, só que tá mandando a gente ir para os grupos, sendo que pode ficar só as coisas. Só porque nós somos pessoas, seres humanos, como que nós vamos ficar onde e como? Você entendeu? Então a gente está precisando de um apoio de pessoas para ajudar nós mesmos, ajudar com caminhão na mudança. Está sendo disponível? Tá, até 5 horas. Está sendo de segunda a sexta. A água não tem hora de chegar. Ela está chegando. Chegou depois das 5? Problema nosso. Problema de todo mundo. Se vira para arrumar um lugar para colocar. Já na sexta, o projeto de lei enviado pelo prefeito de Patos de Minas, Luiz Eduardo Falcão, que prevê a criação de um programa emergencial habitacional em Patos de Minas, projeto semelhante aos dos anos anteriores, quando famílias foram retiradas de áreas de risco de inundação e levadas para bairros no alto da cidade, foi levado ao plenário da Câmara Municipal. O NTV News de hoje fica por aqui. Muito obrigado pela sua companhia. Bom final de semana, juízo e uma boa noite para você.